A colônia italiana em Amparo é a maior e a mais ativa. Quando eles vieram para o Brasil, vieram em busca do trabalho na lavoura, mas se destacaram no comércio, na indústria, em profissões liberais. Com o tempo se envolveram na política e até no desenvolvimento cultural da cidade. Estamos aqui com a professora Renata, que é professora de italiano na Fundação São Pedro. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Rebeca. E ela vai falar um pouquinho sobre como se deu esse processo de integração dos italianos quando eles chegaram na cidade. Então, os italianos, eles vêm ao Brasil por volta do final do século XIX e começo do século XX. Coincide mais ou menos com a abolição da escravatura, então não temos mais o trabalho escravo, e a Itália, nesse período, estava passando por um processo econômico muito difícil. Os pequenos lavradores perdiam suas terras, era um momento complicado para eles, e aqui no Brasil, com a cultura cafeeira, então foi necessária essa mão de obra e os italianos vieram. E chegando aqui em Amparo, muitos foram para a lavoura realmente, no café e tudo mais, mas outros tantos ficaram na cidade e eles tinham o saber fazer. Então, desse saber fazer era a manufatura, era a indústria alimentícia, as massas, os biscoitos, as bebidas, um pouco de ourivesaria, muita marcenaria. Inclusive no liceu nós tivemos um pouco depois, um pouco mais para frente, o Liceu de Artes e Ofícios, que aqui não tem esse nome é mais um apelido, é a Escola João Bellarmino, mas que muitos italianos ensinaram o ofício e continuaram na marmoraria, em vários setores. Então a imigração italiana, a colônia italiana, mais ou menos que definiu o perfil da cidade. Eu faço parte do Círculo Italiano, que é um grupo de pessoas, uma comunidade que tem por finalidade difundir a língua, os costumes, a arte, a música. Então, nós, assim como aqui na Fundação também, nós temos cursos de italiano, que é junto ao Círculo. No Círculo, cuja sede fica no prédio da rádio, na Padua Salles, também tem cursos lá de italiano. Além disso, tem todo um trabalho feito pela professora Tânia Marinho, que é com as crianças das escolas da prefeitura aqui de Amparo, com a língua italiana. E o Círculo, então, é difundir e integrar essa comunidade italiana, difundindo não só para a comunidade, como um relembrar, mas para todos os outros, os costumes, a música, a parte de comidas e tudo mais, filmes. Nós vamos dar uma pausa e no segundo bloco vamos acompanhar a entrevista com a Eliana Maria Tambellini Scalvi, que é descendente de italianos e vai contar um pouco mais dessa história pra gente. E nesse segundo bloco, vamos acompanhar a entrevista com a Eliana Tambellini, que é de família italiana e tem realizado um trabalho muito legal de pesquisa para juntar esses descendentes dessa família tradicional europeia. Confira. A minha família Tambellini, né? Eles vieram da Itália. Na verdade, vieram 2 irmãos primeiro, Matteo
e Zacaria, e eles se estabeleceram aqui em Amparo, isso antes de 1890. Eles eram construtores aqui, esses dois irmãos, e vieram da região da Toscana, né, da cidade de Lucca, especificamente, e eles construíram na época o Matadouro de Amparo. Depois disso veio meu bisavô, Vitale Tambellini. O nome dele, na verdade, depois de toda a pesquisa que nós fizemos em busca da nossa cidadania italiana, né? O nome dele é Giovanni Carlo Luigi Vitale Tambellini. Então, quando ele entrou no Brasil pela imigração lá em São Paulo, cortaram o Giovanni Carlo Luigi, que era muito comprido, e ficou só o Vitale Tambellini. Eles vieram, os tios desse meu bisavô, como construtores, e o meu bisavô, ele veio com 15 anos para cá em 1891, ele chegou aqui. Com 15 anos veio sozinho no barco, né? No Città Genova, chama o navio que eles vieram lá. E aqui ele se estabeleceu em Amparo. Provavelmente isso a gente pensa que ele ficou com esses dois tios aí um tempo, né? E o meu bisavô, Vitale, ele construiu muita coisa em Amparo. A fábrica de bala, a pioneira, foi ele que construiu. Agregavam muitas pessoas lá dentro, eram praticamente 400 funcionários tinha essa fábrica de bala, onde hoje é a Câmara Municipal de Amparo. Ali é um prédio que foi construído por eles e foi utilizado para fazer a fábrica de balas, que foi a terceira maior fábrica de bala do Brasil na época, a pioneira. E depois esse meu bisavô, ele foi um pouco para São Paulo, alguns filhos, ele se casou com o Matilde Calef, que também tem uma família muito grande aqui em Amparo, e foram para São Paulo, tiveram 2 filhos em São Paulo. Não sabemos o que ele foi fazer em São Paulo, a gente perdeu essa história, né? E depois ele retornou para Amparo. Retornando aqui, ele montou a fábrica de bebidas Tambellini, na Rua Comendador Guimarães. E muita gente conhece, muita gente tomou a Nonocola, né? Você não conhece com certeza, mas muitos aqui conhecem, que era muito famosa, né? Um prefácio da Coca-Cola, não é verdade? E essa fábrica, ela foi constituída e ela permaneceu até 1975. Depois ela foi dissolvida e ficou só a parte de comercial. Meu bisavô, Vitale, ele era muito agitado. Ele que construiu e trouxe para Amparo os 2 cinemas de Amparo. O Cine Variedades, né, famoso na época, e o Cine Santa Helena. Na verdade, ele veio e depois vieram mais 3 irmãos deles para cá, 2 irmãs e um irmão, né? Adolfo, Rosa e Severina. Esses 3 se dispersaram de Amparo. Alguns foram um foi para Catanduva, outro para Sorocaba, outro para nem sei para onde foi, São Paulo parece, né? Então nós temos famílias Tambellini espalhadas por aí. A gente tenta agora tentar trazer todo mundo de volta, né? Porque a família do Vitale Tambellini, do meu bisavô, ela é muito unida ainda. A gente o ano passado conseguiu juntar 104 pessoas no primeiro encontro, 104 pessoas. Esse ano nós conseguimos quase todo mundo também, mas
Alguns não vieram porque tinham outras coisas para fazer e tal. Mas a gente vai persistir e continuar com esses encontros de família e tentando agregar esse pessoal que a gente não conhece, desses 3 irmãos dele aí que a gente não conhece. Eles vieram para o Brasil, eles vieram para Amparo, casaram, tiveram filhos, constituíram família. Também na imigração de 1890, que foi a grande imigração quando eles vieram aos milhares, mas já tinha italiano morando aqui em Amparo, principalmente desde 1850. Então a história de amor entre a Itália e Amparo já é uma história forte, rica e que tem muito tempo. Com certeza, porque Amparo, tradicionalmente Amparo é uma cidade, naquela época de 1800 e pouco, era uma cidade muito próspera. Teria uma mensagem que você gostaria de deixar assim para as famílias que buscam, para a gente que talvez tenha curiosidade? Sim, é interessante. Quem quer buscar sua cidadania, suas raízes, quem quer correr atrás da sua história, né, da história da sua família, que tem prazer nisso, começar principalmente pela Casa da Imigração em São Paulo. A gente fica por aqui, muito obrigada, Liana. Imagine. Foi rápido, mas foi um papo muito gostoso. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, já ativa o sininho para não ficar por fora de nenhuma novidade, que é a Web TV Curta o Circuito, é a Web TV de Amparo.